Suas Bíblias em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Evangelho segundo João Marcos, capítulo 1, 35. Vamos lá, diz assim a palavra. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram: todos estão à sua procura. Jesus respondeu: devemos prosseguir para as outras cidades e lá também anunciar a minha mensagem. Foi para isso que vim. Então, ele viajou por toda a região da Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando demônios. A ênfase que a gente vai ter aqui é no versículo 35, tá? Eu vou até ler ele de novo. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. A gente está numa série chamada Fundamental. Esse é o segundo sermão dessa série. O primeiro sermão tratou sobre adoração e agora a gente vai falar sobre oração no dia de hoje. Essa série tem como intuito observar o Senhor Jesus, olhar para Ele, porque afinal de contas, o grande propósito da nossa vida, de estarmos aqui ainda e não termos ascendido, não termos habitando a Nova Jerusalém já, é simplesmente o fato de que Deus quer que a gente aprenda uns com os outros, com a sua palavra e através da ação do Espírito Santo a ser como o Senhor Jesus. Você pode observar isso em textos como Romanos 8, Efésios 4 e por toda a Escritura, esse que é o grande propósito da nossa vida está estabelecido ali. Ser como Jesus, imitá-lo. E a nossa ideia com essa série fundamental é exatamente isso, trazer os aspectos fundamentais da fé cristã, olhando para o Senhor, observando como Ele agia e a partir daí imitando também, claro, os apóstolos e todos aqueles que vieram antes de nós e dedicaram sua vida para imitá-lo. E falando nisso, é impossível olhar para Jesus e não observar algo que era fundamental na sua vida, que era a oração. Eu trouxe aqui 3 frases de A.W. Tozer, pastor do século XX, muito famoso e importante. A primeira, que é a mais importante, diz o seguinte: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado: o que é mais importante, ler a palavra de Deus ou a oração? Ele então respondeu: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Outra frase que ele dizia é: orar, orar e continuar orando até começar a orar de verdade. E a terceira é: qualquer sermão que não nasce da oração não é uma mensagem de Deus. Não importa como aprendeu o pregador. Isso é para mostrar para a gente como está conectado. A ação da palavra na pregação, ela tem o seu auge, né? Com a vida de oração. Essa primeira frase do pássaro é uma frase que marca a minha vida por muitos anos. A gente muitas vezes acaba ouvindo situações, ouvindo coisas na nossa caminhada cristã e adota sofismas. Sofismas são falsos ensinamentos que a gente leva como se fossem verdadeiros. E quando Tozer diz que para um pássaro a sua asa esquerda e a sua asa direita são importantes no mesmo grau para que ele possa fazer aquilo de principal que ele faz, que é voar, a gente entende também que não há uma hierarquia entre a leitura da palavra e a meditação nela e uma vida de oração. A gente está trabalhando nessa série disciplinas espirituais que Jesus fazia. E de todas elas, sem dúvida, a oração tem um lugar de destaque. Ela é mais importante que as outras, porque a oração ela é um privilégio. Na oração a gente tem o privilégio único de estar na presença do Rei de todas as coisas. Para a gente, na nossa mente republicana, talvez seja um pouco difícil mensurar o que é estar na presença de um rei. Mas dentro do contexto do que o Novo Testamento foi escrito, e por muitos séculos na vida humana, as pessoas tinham uma noção maior de que estar na presença do rei, se dirigir a palavra a ele, falar com ele, comunicar-se com ele, era algo de um privilégio muito grande que o súdito tinha. Na República, as coisas são públicas, tudo pertence a todos nós
e somos representados por um grupo de pessoas que a gente elege. Mas na monarquia é diferente, tudo pertence ao rei e ele concede a dádiva aos seus súditos de terem terras, de terem coisas, e é exatamente assim o espelho do que é a nossa vida em relação a Deus. Afinal de contas, tudo pertence a ele e ele nos deixa ser mordomos das coisas que ele nos deixa administrar. E no momento da oração é esse privilégio da gente chegar-se a esse rei que pertence a todas as coisas, cujo, se temos alguma coisa, é só porque ele foi benevolente conosco, e falar com ele, e se comunicar com ele. A gente costuma dizer que, se na palavra de Deus, Deus fala conosco, quando a gente medita nela, na oração é o momento da resposta a isso, da gente falar com ele aquilo que ele tem falado conosco. O problema é que o pecado em nós, ele é tão poderoso, ele é tão forte ainda que a gente caminhe com Jesus já há algum tempo, que a gente acaba enxergando a oração muitas vezes como uma obrigação. A gente acaba enxergando a oração muitas vezes como um último recurso que a gente vai abrir na gaveta ali para tentar resolver problemas. Quando na verdade a oração ela deve ser feita o tempo todo na nossa vida. De todas as formas, de todas as circunstâncias. Não importa se a gente está alegre, triste, com fome, sem fome, indo para a morte ou renascendo nas nossas indas e vindas com o Senhor. A oração é algo que precisa estar presente na nossa vida todo o tempo. Porque é a forma que a gente tem de se conectar com Deus de um aparato mais íntimo possível. E muitas vezes a gente acaba negligenciando isso. Porque é claro que a nossa carne não vai querer que a gente ore. É claro que a nossa natureza humana vai fazer de tudo para que a gente não tenha uma vida de oração. Porque a oração é justamente aquilo que a freia, é aquilo que faz com que ela diminua, com que ela perca a força, com que ela pare de tentar dominar a nossa mente. É a oração que faz isso. Então ela vai, claro, confabular contra nós. A gente vai falar disso um pouco daqui a pouco, mas primeiro eu quero falar um pouquinho sobre esse texto que a gente leu, que está no Evangelho de Marcos. Deixa eu só beber um pouco d'água. A gente nota aqui nesse texto que a gente leu, nesse trecho, né, que uma característica muito marcante do que o Evangelho de Marcos é. O Evangelho de Marcos, ele foi o primeiro dos 4 evangelhos a ser escrito. Um dos primeiros livros do Novo Testamento que foram escritos e promulgados para as igrejas daquela época. Foi escrito mais ou menos entre 50 e 60 depois de Jesus, né? Mais ou menos aí 20, 30 anos depois que o Senhor morreu e ascendeu aos céus. E ele tem uma característica muito peculiar. Quando Marcos escreveu esse evangelho, a intenção dele era que os cristãos romanos pudessem lê-lo. Então você percebe aqui no evangelho de Marcos muitas questões referentes à ação, né? Dizem, até brincam, né, alguns pastores e teólogos, que o Evangelho de Marcos até cansa de ler, né, porque o tempo todo Jesus está fazendo alguma coisa, ele está curando, ele está expulsando demônio, ele está viajando, ele está falando com alguém, e isso é uma característica bem romana. Marcos quis retratar um Cristo que é rei, um Cristo que reina sobre todas as coisas, e é um Cristo da ação também, porque para o Império Romano isso era muito importante. O que veio antes de Roma, dominando aquela região, foram os gregos, que a característica era de pensar muito, a filosofia grega, aquela coisa toda. E os romanos mesclaram isso, só que de uma forma que para eles era mais útil, mais ativa, que era botar essas coisas em prática. Era uma característica do povo romano daquela época serem pessoas práticas. Então, Marcos ele vai retratar um Jesus muito prático. Um Jesus que ensina ao mesmo tempo que está curando. Um Jesus que ensina ao mesmo tempo que está expulsando o demônio. Um Jesus que ensina enquanto viaja e muitas vezes até enquanto dorme, quando foi o caso do barco e a tempestade que ele cessou naquele momento. E nesse texto aqui, é exatamente isso que a gente verifica. Se você pegar o que vem antes do versículo 35 que a gente leu, você vai ver que Jesus estava fazendo um monte de coisa. Expulsando demônio, curando pessoas, viajando para lá e para cá. Aí, ele tem uma pausa nesse versículo 35. Ele para e de manhã, bem cedo, ele se reclusa dos seus apóstolos para ficar sozinho em oração.
Isso é um recurso que todo filme de ação utiliza bastante em Hollywood. Existem filmes que são frenéticos, aquela coisa toda. É tiro, é bomba, é fugir. Os homens vão entender melhor o que eu estou falando, porque geralmente a gente gosta mais de filmes de ação. Mas sempre tem um momento que você precisa parar ali no filme. Porque senão a nossa mente, a mente do telespectador, ela acaba se acostumando tanto com a ação que já não liga muito para os eventos que vão acontecer. Todo filme de ação precisa ter uma pausa, para que a gente possa respirar também e aí voltar a observar e prestar atenção nos acontecimentos que estão rolando no filme. E é exatamente isso que Marcos faz. Só que como na Bíblia nada é à toa, nada é simplesmente para ter uma pausa para a gente pensar, e a gente aprende até nas coisas que parecem mais bobas nas Escrituras, o que Marcos está ensinando para a gente é uma importantíssima lição que precisamos levar para a nossa vida. Enquanto a gente vive, enquanto há ação na nossa vida, enquanto a gente leva o nosso cotidiano a sério e caminhando nessa longa estrada numa mesma direção que é o Evangelho, a gente precisa de momentos que a gente pare e se recluse e se isole para que a gente possa orar ao Senhor. Isso é fundamental, porque recarrega as nossas energias espirituais, porque isso faz com que a gente reflita em tudo que as Escrituras que a gente tanto vive para estudar digam, e faz com que a gente reflita como a nossa vida está. Paulo ele vai falar isso lá em 1 Coríntios, o examine o homem a si mesmo. E faz parte do momento de oração também examinar como nós temos levado a nossa vida, como nós temos feito essa importante doutrina que é da imitação de Cristo. Muitas vezes a gente vive problemas por conta de não fazer justamente isso, ou por fazer de forma negligenciada esse momento de pausa, esse momento que a gente precisa parar, refletir, orar ao Senhor. É claro que Deus sabe exatamente tudo o que está acontecendo no nosso coração. É claro que Deus sabe todos os sussurros e pedidos da nossa alma. Mas, quando a gente para pensar sobre isso, quando a gente para refletir sobre a nossa vida, então aplica a palavra de Deus em oração e se relaciona com Deus, é o momento que a gente muda e não Deus, porque ele não precisa ser mudado. Eu quero trabalhar com os irmãos exatamente a partir disso agora. Eu quero trabalhar com os irmãos o que a oração é capaz de fazer na nossa vida e por que ela é tão importante assim. Você pode estar se perguntando, a vida toda eu ouvi que a oração é algo fundamental para a minha vida. E por muitas vezes eu negligencio isso. Por muitas vezes eu estudo a palavra, por muitas vezes nem isso eu faço, mas a minha vida de oração é o que a gente chama de oração de WhatsApp. Eu mando mensagens para Deus de texto e não me relaciono com Ele, e não me comunico com Ele, e não converso com Ele. E na grande maioria das vezes, esse é o grande motivo das nossas vidas cristãs serem medíocres. Na grande maioria das vezes, é por isso que a gente não vive a vida com a abundância que o Senhor prometeu para a gente desde aqui da terra, porque o reino de Deus já habita entre nós, ainda que ele vai se consumar com a volta de Jesus. Eu vou pedir para 3 pessoas abrirem em 3 textos. O primeiro eu vou pedir para o Natan abrir em Romanos 8, do 26 ao 30. E a primeira aplicação que a gente vai trabalhar, enquanto o Natan abre, a oração ela não é uma magia, ela é relacionamento. Essa é a primeira aplicação que a gente vai trabalhar. Quando você estiver pronto aí, Natan, pode ler. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. O primeiro versículo que o Natan leu fala que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando a gente ora. Isso é um ponto fundamental que a gente precisa entender.
Muitas vezes a gente tem esse sentimento de que a gente não sabe como orar. Principalmente nos tempos de hoje. O século XXI é um século marcado por uma espiritualidade neopagã. O neopaganismo é muito forte hoje. Hoje o ateísmo não é mais o grande inimigo que o cristianismo tem, mas essa espiritualidade neopagã é. E ela, como toda espiritualidade, tem alguns pilares fundamentais para que exista. E uma delas é a oração. As pessoas hoje, por incrível que pareça, elas oram. Só que elas não oram ao nosso Deus. Elas não oram baseado na palavra de Deus. Elas não oram para buscar ter um relacionamento com o Senhor e imitá-lo em suas vidas. Elas oram em meditação muitas vezes. Elas oram a um ser superior que habita em todas as coisas, que muitas vezes se confunde com o nosso Deus, mas não é. Há todo um movimento intelectual que tem estudado o nosso tempo de hoje. Uns chamam de supermodernidade, outros de modernidade líquida, outros de pós-modernidade, mas esse movimento vai apontar a essa característica de uma espiritualidade neopagã. Se você pegar aí bairros como a Tijuca, isso é extremamente aflorado. A pessoa simplesmente crê em todas as coisas, do horóscopo ao Seixonoye. E ela tem uma vida que ela acha que é de espiritualidade. Hoje em dia, as grandes empresas, inclusive, têm o seu tempo para pausa, para meditação e oração o tempo todo. Só que tipo de oração é feita? É uma coisa meio Atos 17, quando Paulo estava lá na colina de Marte, em Atenas. É um Deus desconhecido. E muitas vezes esse Deus acaba sendo a natureza. É muito forte esse culto à natureza nos nossos dias. As pessoas mais esclarecidas, mais intelectualizadas, acabam indo para esse lado. Porque o ateísmo ele tá em decadência muito forte. Não é mais cool, não é mais interessante, não é mais moda ser ateu. É moda você ter uma falsa espiritualidade, que leva a uma oração. Porque todas as religiões entendem que a oração ela é um caminho para se comunicar com Deus. Os muçulmanos, por 6 vezes no seu dia, oram em direção a Meca, a Alá. Vocês já viram isso com certeza em algum lugar. Pararem tudo que estão fazendo, se ajoelharem e orarem a Alá. Os judeus vão até o Muro das Lamentações, lá onde era o templo de Salomão, e meditam em oração ali também. Só que você está orando para quem? Jesus, ele nos ensina que todas as orações têm que ser feitas em nome dele. Ele nos ensina que tem uma direção em oração que a gente precisa ter. E aí, quando a gente falha na oração, o Espírito vem e completa as nossas orações com gemidos inexprimíveis. O grande C.S. Lewis, ele dizia que a oração ela não serve para mudar a Deus, mas ela serve para mudar o cristão. Ele dizia que a oração ela não move o sobrenatural a nosso favor, muitas vezes, como é pregado à torta direita aí, em falsos mestres e falsos profetas, em falsos evangelhos, em falsas igrejas. A oração, ela serve para que Deus atue na nossa vida. E esse texto que o Natan leu é claro em relação a isso. O Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis e vai transformando a gente de dentro para fora. O Senhor muitas vezes deixou claro que o que importa para Deus não é o nosso exterior, mas o nosso interior, de modo que o que contamina o homem não é o que entra nele, mas é o que sai dele. E quando a gente ora e tem uma vida de oração, o Espírito vai transformando a gente por dentro, para aquilo que saia de nós. Espelha o Senhor Jesus. O último versículo que o Natan leu fala de imitar a Jesus, de ser como Jesus, porque esse é o grande propósito da vida de Deus para mim e para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Ser como o Senhor. E é impossível imitá-lo sem se relacionar com Ele. O nosso Deus, ele não é uma matéria intelectual de faculdade, ele não é algo que apenas o intelectual pode alcançar, mas ele é algo que o nosso interior clama para se relacionar, aprender e imitar. O nosso Deus, ele mexe não só com a nossa mente, mas mexe com a nossa alma, com o nosso coração, com tudo que diz respeito a nós e dentro de nós.
E é a oração que vai transformando a gente de dentro para fora. É a oração que faz com que Jesus seja espelhado em nós, não apenas no nosso físico, não apenas usando camisetas ou anéis ou tatuagens cristãs, mas espelhando a nossa alma, porque o Espírito Santo é o penhor de Deus. Aqueles que são filhos de Deus se manifestando nesse mundo são aqueles cujo Espírito habita. E ele habita, e ele vai caminhando, e ele vai proporcionando, ele vai aprofundando em nós na medida que a gente tem uma vida de oração. Ainda que você considere a sua oração ruim, ainda que você considere a sua oração insuficiente, ainda que você considere a sua oração não de acordo com as Escrituras como deveriam ser, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E ele clama, Abba Pai. Abba Pai vem do hebraico paizinho. É a forma mais íntima que se pode chamar um pai. O Espírito, enquanto a gente ora, ele vai se conectando a gente com Deus. E chamando, a ponto de podermos chamar Deus de papai, de paizinho, de querido pai. E a oração que vai fazendo isso. A outra aplicação que eu quero trabalhar, eu vou pedir para a nossa irmã Joyce abrir em 1 Tessalonicenses 5,16, para ler até o 18, é que a oração não é o último recurso, mas ela é o primeiro recurso que a gente tem que ter em todas as coisas da nossa vida. Se estiver pronta, Joyce, pode ler, tá? Isso. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Amém. Paulo ele exorta os Tessalonicenses a orar constantemente, incessantemente, na alegria e na tristeza. Quando estiverem com raivas ou quando estiverem em paz, né? Quando estiverem iracundos. Quando estiverem doentes e quando estiverem saudáveis. Quando algo de bom acontece na vida ou como algo de ruim acontece na vida também. E a perspectiva aqui que a gente precisa entender é que o reino de Cristo é um reino muitas vezes invertido em relação aos conceitos que a gente traz para a nossa vida. Enquanto as pessoas nesse mundo dão a vida e tiram vidas também de outras pessoas para conseguir bens materiais raros como diamantes, ouros e tudo mais, no reino de Deus, as coisas mais básicas são as mais valiosas. Se você pegar o Apocalipse, você vai ver, inclusive, que o chão que a gente vai pisar é feito de ouro. O ouro que as pessoas se matam hoje aqui para poder ter. Mas no reino de Deus, no reino invertido, essa concepção é o contrário. Quanto mais básico for algo, mais valioso para a nossa vida esse algo é. E a oração e a leitura da palavra são as condições mais básicas que o cristão precisa viver. E quanto mais a gente se aperfeiçoa nisso, mais a gente vai crescendo no Senhor. A gente precisa orar em todo tempo. A gente precisa orar em todo momento. A gente precisa orar para agradecer, para pedir, só para falar com Deus. A gente precisa orar. A oração é um fruto de quem vive profundamente no Espírito, de quem vive profundamente com Deus. Porque quando a gente leva Deus a sério e vive para Ele, nós sentimos saudade de falar com Deus. E aí vem a oração. O nosso coração queima, a nossa alma geme. E tudo que a gente pode fazer para se acalmar é orar. E nada mais do que isso. A oração, ela não é algo que tem que ficar guardado na gaveta e só vem quando a gente precisa dela. Quando um filho está doente, quando os pais estão doentes, quando um amigo está doente, quando você é assaltado, quando você está doente, quando algo de ruim acontece no mundo, a oração precisa ser feita constantemente por nós. E era isso que Jesus fazia. Jesus fez muitas coisas nos 3 anos do ministério terreno dele. Mas ele sempre parava e orava. Escolheu um texto para ser base aqui, que é esse de Marcos 1,35. Mas existem outros vários que Jesus fazia isso. Ele parava e passava um tempo sozinho com Deus. É diferente de você ser uma pessoa isolada, que não fala com ninguém, eu só vou viver para orar. Não é isso também que Deus quer. Mas quando você tem um tempo de solitude, não de solidão, na presença de Deus, porque é verdade que o cristão nunca está sozinho, visto que o Espírito habita em nós e está conosco o tempo todo, e os olhos do Senhor acampam sobre aqueles que são seus. Quando a gente tem esse tempo, Deus vai nos transformando.
a gente vai adquirindo intimidade com Ele. A gente vai adquirindo presença do Espírito Santo de uma forma tão grande em nossas vidas, que tudo que a gente fizer, o Senhor realmente vai estar e a gente vai sentir que Ele está. E aí, os medos, as ansiedades, as iras descontroladas, tudo isso vai sumindo da nossa vida. Porque a presença de Deus é muito mais forte do que esse tipo de coisa. A terceira aplicação que eu quero trabalhar, eu vou pedir para o Léo abrir em João 14, do 11 ao 14, Léo, por favor. Fala o seguinte: oração não é sacrifício, ela é um privilégio. Crede que eu estou no Pai, e o Pai em mim. Ou se não, crede ao menos por causa das minhas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim, este fará também as obras que eu faço, e fará ainda maiores, porque eu vou para o Pai. E todo que pedires ao Senhor em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedires qualquer coisa em meu nome, eu a farei. Se me amardes, guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro para a terra. Amém. Outras versões chamam o Espírito de Consolador, né? A gente também pode lembrar aqui do texto de Tiago 5,16, que fala que a oração dos justos muito tem seus efeitos. O que o Senhor está falando no texto que o Léo acabou de ler é que se a gente viver na presença do Espírito, desse Consolador, que o Léo fechou a leitura dele, se a gente viver de acordo com os propósitos de Deus para a nossa vida e pensamos no reino acima de tudo, o que a gente orar será atendido por Ele. Não porque você e eu somos especiais, não porque Deus é um desses pais que mimam seus filhos dando coisas para Ele para que Ele não dê problema, mas simplesmente porque assim, tendo uma vida de oração no Espírito e meditando na palavra, o nosso interior vai estar tão transformado que a gente não vai pedir coisas egoístas mais. A gente não vai pedir coisas que beneficiam apenas a gente. A gente vai pedir coisas em prol do reino. A gente vai pedir coisas em prol daquilo que o Senhor tem para fazer nessa terra, na vida dos outros. E muitas vezes vai colocar os outros acima de nós mesmos até. O problema é que viver na presença do Espírito traz uma condição de que a gente não pode mais ter aquele pecadinho que a gente esconde. O problema é que viver na presença do Espírito faz com que a gente não pense mais aquele pensamento que a gente sabe que é torto e a gente, por teimosia, segue dando sequência. Não tem mais como ficar. Não tem mais como ser a mesma pessoa quando você vive na presença do Espírito. Porque Ele vai te transformando. E como uma bússola que aponta para o norte, Ele vai apontando para a palavra. Para você ser como aquilo que eu chamo de Cristo bíblico, que é como o Senhor apresenta Jesus para nós. Esse é o problema. E muitas vezes a gente não quer renunciar à forma com que a gente vive. Muitas vezes a gente não quer renunciar à forma com que a gente pensa. Muitas vezes a gente não quer renunciar à forma com que a gente leva a nossa vida e vive reclamando ainda por cima desse jeito que a gente leva. Muitas vezes a gente não quer parar de dar voz à nossa carne, à nossa natureza humana. Por mais que a gente saiba que isso nos faz mal. Mas aquele sentimento momentâneo de prazer que o pecado traz acaba falando mais alto do que uma vida de renúncias que o Espírito vai trazer no nosso coração, na nossa alma. É por isso que a gente não ora. Por isso que a gente ora como os pagãos, com palavras soltas ao vento, achando que a oração é uma magia, achando que a oração é o último recurso que a gente pode fazer, achando que a oração é um sacrifício. Poxa, eu tenho que orar. Caramba, vou lá. Tem que orar, né? A Bíblia fala que tem que orar. E não entende isso como um privilégio. Cara, eu vou estar na presença do meu Senhor, daquele que reina sobre todas as coisas, daquele que me adotou como filho, mesmo eu sendo do jeito que eu sou, para ser como Jesus.
aquele que é o Senhor do universo, mas eu posso chamá-lo de Pai. Irmãos, chamar Deus de Pai é um privilégio gigantesco que a gente não tem noção, porque nós somos gentios. Mas se você pegar os evangelhos e ver a fúria dos fariseus quando Jesus se colocava como filho de Deus, a gente começa a ter uma noção. Porque ser chamado de filho de Deus é um privilégio tão grande espiritualmente falando, que a gente não pode levar isso de forma negligente. A gente não pode levar isso de uma forma que não tenha o valor que realmente isso tem. Não há nada mais importante que você possa ser na sua vida do que filho de Deus. Você pode chegar a ser presidente do Brasil, não é mais importante do que ser filho de Deus. Presidente dos Estados Unidos, que é o país mais importante do mundo, não é mais importante do que ser filho de Deus. Dizem que Billy Graham foi convidado uma vez para ser candidato à presidência dos Estados Unidos. E ele falou que não ia se rebaixar de cargo porque ele era um ministro do Evangelho. Mas quantos de nós temos essa consciência, essa noção? E não importa qual é o nosso intuito de ir orar. Se você pegar os salmos, muitas vezes os salmistas, principalmente Davi, queria reclamar com Deus. Senhor, eu estou aqui, os inimigos, não sei o quê. Mas você vai percebendo que o Espírito vai transformando Davi e os outros salmistas no decorrer dos salmos. Ele já começa a agradecer a Deus pelo que ele fez, depois agradecer a Deus pelo que ele vai fazer e termina nos braços do Pai. E quantas vezes eu mesmo tive essa experiência? Quantas vezes você pega a vida de um reformador, de um puritano, de um missionário, de um avivalista, de irmãos e irmãs que vieram antes de nós e tiveram também essa experiência. Há duas coisas em comum na história da igreja, na vida desses homens e mulheres que foram grandes no reino. Uma é a dedicação à leitura da palavra e a outra é uma vida plena de oração. Todos eles se dedicaram a isso. E a gente quer chegar a isso sem a asa esquerda ou a asa direita que o Tozer falou lá no início do sermão muitas vezes. Tudo isso porque o nosso coração é egoísta. E no fundo a gente não quer mudar. A gente não quer a transformação que Deus pode trazer plena. A gente quer uma transformação delivery. Quando eu quero, eu vou lá, pego um pouquinho, sou um pouquinho transformado. Mas aqui Deus não mexe não. Não mexe não porque isso não é uma coisa preciosa para mim. Renunciar a pecado ainda é uma coisa, esse pecado específico ainda é uma coisa preciosa para mim. Quando Deus nos chamou para renunciar a todos os pecados. Quando Deus nos chamou para serem transformados de glória em glória na medida que a gente se relaciona com a palavra de Deus e com o Espírito através da oração. Concluindo, irmãos, a oração, ela deve ser pessoal. Ela começa no pessoal. E como consequência disso, ela se torna comunitária. Porque uma vida de oração e intimidade com Deus vai fazer com que você queira orar com outras pessoas também. E é isso que faz uma igreja avançar. Recentemente, a gente viveu uma experiência muito bacana aqui nessa igreja. A gente começou a orar juntos, a vir para cá para orar, a orar nas nossas casas separados. E o resultado disso foi que a igreja começou a crescer, a ponto de a gente conseguir organizar. Deus ele começou a se mover porque a gente orou? Claro que não. Mas ele começou a preparar a gente para cuidar das pessoas novas que iam vir. Ele começou a nos fazer ter mais intimidade com ele, para espelhar o Senhor. E aí fazer o que Apocalipse 22 diz. O Espírito e a noiva dizem vem. Para aqueles que ainda ou estão num ambiente que não é insalubre espiritualmente, ou aqueles que não conhecem o Senhor. Sempre que o povo de Deus se reúne para orar, alguma coisa acontece. Você pode pegar aí qualquer bom livro de história da igreja, que você vai perceber isso. Sempre que homens e mulheres se juntam para ter uma vida de oração 24 horas e para orar junto, uma espécie de avivamento vai acontecer naquele lugar. Porque a oração nos conecta com Deus. A oração é fazer com que Deus faça parte do nosso dia a dia.
e das coisas que a gente faz por Ele, porque muitas vezes Deus nos dá o privilégio de agir no reino, e a gente fala: Deus, deixa comigo, eu vou fazer o teu reino avançar. Só que a gente esquece que nós não somos nada. Paulo vai falar em Romanos que nós somos vasos de barro que contém um tesouro valiosíssimo, que é exatamente o Espírito de Deus e a palavra. Mas nós somos vasos de barro. E o vaso de barro acha que tem valor, muitas vezes, sem aquilo preenche e dá valor a ele estar. O que precisa ter na nossa oração? Será só petições? Não tem uma fórmula, mas tem uma direção. A gente precisa pedir certo. E para isso precisamos conhecer aqui o que Jesus ensina através do estudo e da meditação da palavra de Deus. Eu quero contar uma história bem curta para a gente encerrar, que o pastor Bill Hybels conta, né? Infelizmente, eu sei que hoje ele é envolvido com uma série de escândalos, acho que nem é mais pastor, mas ele é um cara que Deus usou muito para abençoar muita gente. Ele foi pastor da William Creek, lá em Chicago, e ele conta uma história de um homem que era um presbítero da igreja dele. Antes de ser presbítero, a esposa desse homem vivia no gabinete do Bill Hybels. Estava sempre reclamando do marido: meu marido é isso, meu marido é aquilo, pastor, ora por mim, não sei o quê, cola nele, pastor, não sei o quê e tal. E o Bill Hybels começou a caminhar com esse homem. Só molhar a garganta aqui, peraí. Ele começou a caminhar com esse homem. E com o tempo esse homem começou a ter uma vida de oração e de estudo da palavra. E foi crescendo, foi mudando. A esposa já não reclamava dele, começou a falar com o Bill Hybels para agradecer pelo trabalho pastoral que ele estava exercendo nele. Esse homem foi eleito presbítero, e esse homem, depois de um tempo, ele faleceu. Acho que teve câncer, não lembro a doença agora, e faleceu. O Bill Hybels foi fazer o enterro dele e perguntou à esposa: olha, eu caminho com vocês já há alguns anos, e é notório a transformação que o fulano viveu. E essa esposa falou para ele: ah, pastor, isso aí é coisa da cadeira. E o Bill Hybels ficou perguntando: que cadeira? Sabe? Esse homem, ele tinha uma cadeira no qual todo dia, de manhã e à noite, ele sentava. E ali ele meditava na palavra, e ali ele orava, e ali Deus ia transformando ele. Ele tinha o seu tempo com Deus de relacionamento profundo e de qualidade. E a sua esposa, que eu acho que é unânime que ninguém conhece melhor a gente do que as nossas esposas, né? Porque elas verem a gente na parte glamurosa e na parte também triste da nossa vida, né? E o Bill Hybels começou a pregar para William Creek a importância de se ter um tempo, tanto cronológico no nosso dia a dia, como um espaço que a gente dedica para buscar a Deus todos os dias. E esse é o desafio que eu quero fazer para você, meu irmão e minha irmã. Quero desafiar você a tirar 2 períodos do seu dia, né? Recentemente eu fui lá na Igreja de Piedade, o pastor Márcio até falou, né, que os monges cristãos da antiguidade, eles faziam isso 7 vezes por dia. Estou falando para fazer só 2, então é um desconto muito grande que a gente está dando. Tirar 2 momentos do seu dia para ler um texto bíblico que você, da sua preferência, aquele texto que Deus mais fala com você durante essa semana, e em seguida orar. Porque a oração tem que estar de acordo com a palavra. É orando na palavra que a nossa vida tem que ser. E desafio você a buscar o seu mentor, a sua mentora, caso você não tenha, procurar o nosso pastor e contar para ele o que Deus tem falado com você nessa semana. Você pode anotar, tem muita gente que tem o hábito de anotar, e onde a minha esposa ela tem essa cultura, né? Tá sempre com um papelzinho dela anotando lá, outros fazem no celular, mas o importante é: tire 2 momentos do seu dia, bota o alarme no celular para você ser lembrado disso, lê um texto da Bíblia que Deus falou poderosamente com você até aqui, ou textos, né? E ore. E depois você vai ver o que Deus vai fazendo na sua vida, com certeza. Para encerrar, eu quero ler aqui Mateus 6, de 9 a 13. Porque não dá para falar de oração
sem falar do padrão, da direção que o próprio Jesus ensinou para a gente de como orar. Você não precisa abrir, só ouvir, tá? Mateus 6, de 9 a 13. Só um momentinho aqui, que a página está grudada. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essas palavras não são magia. Não é para você falar e achar que as coisas vão ser transformadas. É uma direção que Jesus nos dá de como orar. Glorificando a Deus, o seu reino, agradecendo por tudo que Ele faz no dia a dia da nossa vida, perdoando aqueles que nos ofendem, para que o Senhor possa nos perdoar, e por aí vai tudo que está aqui. E se a gente pegar esse texto e ver o que Jesus fala antes, Ele está criticando justamente as orações pagãs, que muitas vezes é assim que a gente vive. É hábito orar antes de comer, é hábito orar antes de dormir. Antes de me converter, eu fazia isso sempre. Eu não me lembro nenhum dia que eu não tenha orado na minha vida. Mas eu não orava a Jesus. Eu não orava ao nosso Deus. Só quando eu me converti que eu passei a fazer isso. Então a oração é um privilégio que nós temos como filhos de Deus. Não desperdice isso, meu irmão e minha irmã. Não desperdice a sua vida fazendo orações vãs ou nem sequer orando. Entre na presença de Deus com intimidade, entendendo o tesouro que Deus te deu, que é você poder orar e Ele te ouvir e transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Amém? Amém.